A melhor coisa que você pode fazer para você mesmo, se caso você gosta de você mesmo, é simplesmente ler. O ato da leitura é um ato que faz com que a gente se conecte com várias pessoas, com vários autores de países diferentes, de idiomas diferentes, de idades diferentes, de épocas diferentes. É o modo pelo qual a gente passa a conhecer as pessoas que tiveram as ideias que perduraram e que perduram por décadas, séculos e até milênios. De modo que a gente passa a se conectar com aquilo que o ser humano tem de mais comum, independentemente se ele mora no Brasil, se ele mora na África setentrional, se ele mora na Groenlândia, se ele mora onde é que haja ser humano, que é o de contar histórias. Mas, fulano, o livro, Os Axiomas de Zurich, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, Assim Falou Zaratustra, No Que Acredito, Investigação sobre o Entendimento Humano, A Insustentável Leveza do Ser, ou até o livro de Mormon, até o mangá de Dragon Ball que seja. O que é que tudo isso tem em comum? Se alguns são de literatura, outros têm um quê de científico, de filosófico, de histórico, de político, de econômico, fala sobre economia. O que é que esses livros têm a ver com o fato de que desde tempos imemoriais o ser humano gosta de contar histórias? Bom, nenhum conhecimento, por mais sofisticado que seja, que a gente tem à nossa disposição hoje, começou da forma como a gente os conhece hoje. Tudo começou de forma embrionária. Tudo começou de uma forma bastante rudimentar, de modo que foi se sofisticando com o passar do tempo, a ponto de chegar ao nível de abstração, ao nível de conexões lógicas, de conexões de ideias, que para você chegar àquele nível de compreensão, você tem que partir de um ponto onde a ideia era um simples feto, vamos dizer assim, um simples sêmen, uma semente, de onde vem a palavra sêmen, que foi germinando na cabeça de um determinado autor, de uma determinada personalidade, de uma pessoa simples, de uma pessoa comum, como eu e você, por que não? E foi fazer morada em outras mentes mais férteis ainda e fez com que aquilo germinasse de um modo que hoje em dia a gente tem esse conhecimento de uma forma mais elaborada, de uma forma mais sólida, de uma forma mais robusta e que faz parte do conhecimento humano como um todo e que é tema de inúmeras matérias de faculdades, de mestrados, doutorados, pós-doc e assim por diante, de modo que se tornou um pouco não, para não dizer totalmente inacessível ao alcance do cidadão mediano, do cidadão comum, por assim dizer. Então, a única coisa que faz com que a gente chegue a os níveis de conhecimento nos quais antes era uma simples ideia rudimentar, uma semente, e se tornou algo denso, a ponto de você ter que ler mais de uma vez a mesma página para poder entender o que foi que o cara que viveu há 100 anos atrás, 200 anos atrás, estava querendo te dizer.
E você hoje em dia, com celular, com tablet, com inteligências artificiais, a rodo que tem por aí, com vários vídeos de pessoas explicando os assuntos mais diversos, e a gente ainda não é capaz de entender em uma só lida, de uma só página, o que um fulano de 100 anos atrás, de 300 anos atrás quis dizer. A gente só consegue isso através do hábito da leitura. A gente só consegue isso através do simples ato de sentar a bunda na cadeira e ler. De usar aquilo que desde o primário até hoje se tornou o que há de mais básico entre os seres humanos alfabetizados. Eu sei que tem pessoas que ainda não são alfabetizadas, isso é triste, isso é uma coisa que não deveria ser a realidade dessas pessoas, tendo em vista que estamos no século XXI, e isso, o analfabetismo de letra, né, propriamente dito, porque existe o analfabeto funcional, o analfabetismo de um modo geral, do modo mais simples que a gente conhece, né? Era uma coisa que deveria ser erradicada, assim como algumas doenças, né, que foram erradicadas com o surgimento de algumas vacinas da passagem do século XX para o XXI. Então, o simples ato de usar aquilo do qual nós nos habituamos a fazer desde que aprendemos a fazer desde da primeira série do fundamental lá, é o de colocar em prática cada vez mais o hábito da leitura. É uma coisa que faz com que a gente se conecte com ideias de tempos imemoriais, bem como ideias atuais, com as nossas próprias capacidades, as nossas próprias faculdades mentais, de pensar, de raciocinar, de conseguir abstrair ideias, de poder concatenar, de poder linkar certos assuntos dos quais a gente até então não tinha a menor ideia de como se fazer. Então a gente só consegue isso através do hábito da leitura, através do hábito de pensar para além de ler. Mas só pelo simples fato de sentar para ler, isso já melhora e muito a nossa capacidade de falar, de se comunicar, de abstrair ideias, de se tornar uma pessoa mais interessante para os outros e para nós mesmos, que é o mais importante, porque quando a gente começa a se tornar uma pessoa mais interessante para nós mesmos, a gente necessariamente começa a se mostrar mais interessante para outras pessoas também. Então, ler, antes de tudo, é um hábito, é um ato de amor próprio, é um ato que, assim como exercitar o próprio corpo, exercitar, se nutrir de bons alimentos, se hidratar, ler é um hábito que está correlacionado com tudo aquilo que a gente venha a fazer e que fará com que os outros vejam, com que fique externado para os outros que a gente se ama, que a gente se gosta e que a gente se quer bem. Então, a partir do momento que você faz isso, você passa a se tornar sim uma pessoa mais interessante. Mas fulano, isso não tem nada a ver. O que é que tem a ver o hábito de ler com o hábito de se amar, de se gostar? Foi como eu falei, quando você lê, independentemente do assunto ser mais complexo ou mais rudimentar, você acaba se tornando uma pessoa mais interessante, porque você adquire background, você adquire repertório, você adquire capacidades das quais você ainda não tinha desenvolvido, das quais você ainda não havia se proposto a fazer, porque acha que por ser um hábito tão banal, tão comum e que qualquer pessoa minimamente alfabetizada pode fazer, é uma coisa que pode ser até descartada e ninguém dá bola. Mas vai por mim, na medida em que você se propuser a ler 10 minutos que seja, meia hora que seja, todos os dias, de modo ininterrupto, de modo disciplinado, de modo comprometido, com qualquer tipo de leitura que seja, você vai ver a diferença que isso fará em pouco tempo na sua vida. Comece com coisas básicas, com coisas rudimentares.
e vá evoluindo aos poucos, mudando os assuntos nos quais você vai buscar conhecimento. Você vai fazer com que entre na sua mente ideias novas, ideias que já foram pensadas por outras pessoas e que de alguma forma pode fazer com que você agregue a ideias que você já tem guardadas aí dentro de você, mas que você ainda desconhece. E o hábito da leitura vai proporcionar que você coloque essas ideias para fora, que você coloque tudo isso que está guardado aí dentro de você para fora, que você possa externar, que você possa se mostrar para o mundo. Porque não adianta nada você adquirir conhecimento e não passar esse conhecimento adiante. O adquirir conhecimento, antes de mais nada, ele é um processo passivo, no qual nós adquirimos. Mas a partir do momento que nós adquirimos, ele deve se tornar um ato ativo, ou seja, ele pode ser repassado, ele pode ser replicado e encontrar morada, guarida em outras pessoas sedentas também por conhecimento. Então, se cabe um conselho de um desconhecido qualquer, mas que está sentindo do fundo do coração que uma mudança significativa acontece quando essa pessoa que vos fala se propôs a fazer, leia. Simplesmente isso. Leia.